primeiro grande desafio do Cruzeiro na temporada é nada mais nada menos que a Taça Libertadores. O Cruzeiro caiu num grupo dificílimo, com Universidade de Chile, Vasco e o temido Racing. Esse grupo aqui é muito ruim, Zé. O grupo aqui é muito ruim. Já na primeira rodada, o Cruzeiro pega o Racing Clube e sofre uma goleada na Argentina. E a gente perdemos de 4-2. Depois de 2 empates com Vasco e Universidade de Chile, vem a primeira vitória na Libertadores. Uma inesquecível goleada de 7-0 em pleno Mineirão. La Bestia Negra estava de volta. Isso. O Cruzeiro ainda goleou o Vasco em São Januário por 4-0. 4-0 pro Cruzeiro, 4-0 pro Cruzeirão, Cruzeirão campeão. Com 3 gols de Gleison, ele levou a bola para casa e ainda pediu a música. Fazendo o rap. Que em Minas Gerais chama Cruzeiro Esporte Clube. Nós tem 2 Libertadores, 4 Copas do Brasil, 4 Copas brasileiras. Eu sou grande cruzeirense fanático. Nunca fui rebaixado. Rebaixado é as frangas. E eu vou fazer assim. Vai Cruzeiro, vai na raça. Com o peito é azul, 5 estrelas é na raça. A classificação só veio depois de um jogo tenso contra o Racing no Mineirão. O Cruzeiro venceu o time argentino por 2-1. Já nas oitavas, o Cruzeiro encarava novamente sua vítima da Copa do Brasil de 2017, o Flamengo. Babaca, flamenguista, que inferno. O Cruzeiro copou no Maraca e garantiu a classificação no Mineirão. Em cima do Framerda, né? Cruzeiro é Cruzeiro, né? O Cruzeiro nas quartas enfrenta o maior desafio da América, o Boca Juniors e a Conmebol. Se gritar, pega ladrão, não fica um irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Boa noite, seu safado. Ô, mano, calma aí, senhor tá nervoso comigo à toa. Nossa. Ô, juiz, seu safado, filho da puta. Não deu para nossos guerreiros. Agora é levantar a cabeça e focar no Hexa da Copa do Brasil. Como disputou a Libertadores, o Cruzeiro começa a campanha da Copa do Brasil nas oitavas de final. O primeiro desafio é o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Cruzeiro vence Atlético Paranaense. Com 2 belos gols de Jefinho e Wesley, o Cruzeiro vence no jogo de ida de virada e encaminha a classificação. Jogo de volta do Mineirão, o Cruzeiro segurou um empate de 1-1 e entra para o grupo dos times classificados para as quartas. Que grupo é esse? Aí? Tô nesse grupo aí? O Cruzeiro então vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos de Gabigol, mas quem fez o único gol do jogo foi Wesley. Boa tarde. Mas o jogo do Mineirão reservava muitas emoções para os times. Apesar de ter aberto o placar com Jefinho, o Cruzeiro não estava numa noite lá muito inspirada. Ele tá brincando comigo, né? O time estava nervoso, as jogadas não funcionavam e o Santos logo se aproveitou disso. Gabigol empatou o jogo e Bruno Henrique levou a decisão para os pênaltis. A osso, hein? Será que a Raposa será eliminada pelo Peixe? Danado Peixe. Fábio faz história. Pega 3 pênaltis e leva o Cruzeiro para a semifinal da Copa do Brasil novamente. Vamos aproveitar e dar um panorama de como está a Copa do Brasil até então. Cruzeiro e Palmeiras fazem a primeira semifinal.
Grêmio e Flamengo disputam uma vaga para a outra semifinal contra o Corinthians. Amanhã não te preocupe, tem Grêmio e Corinthians, meu amigo. Grêmio e Corinthians amanhã 15 para as 10. Mas não foi bem isso que aconteceu. A boa notícia para os tricolores é que eles continuam na Libertadores e disputam a semifinal contra o River. O Grêmio vai tocar 5-0 no River. 5-0 pro Grêmio. Para resolver o problema, agora é tudo com você, Armoni! Cresce Armoni, salva milagrosamente aquele que seria o gol da classificação. Sente a pressão, esse é o último áudio que eu tô te mandando. Tô muito nervoso. Não deu para o Grêmio. Vamos então voltar para a Copa do Brasil. Na semifinal, o Cruzeiro reencontra o mesmo Palmeiras das quartas do ano anterior. Como no ano passado, o primeiro jogo é em São Paulo, e novamente o Cruzeiro cala a Arena Palmeiras. O que você falou é? Só tem que ser nossa, você falou. O que você falou é? Com mais uma vitória fora de casa, o time celeste leva vantagem para o jogo de BH. Jefinho marca novamente, e apesar do gol de empate do Palmeiras, o Cruzeiro elimina o time paulista e chega novamente à final da Copa do Brasil. O sofredor tá aí, o sofredor tá aí, é o palmeirense. O time celeste vai enfrentar o Corinthians, que eliminou o Flamengo na outra semifinal. Tudo estava normal em BH, até que uma fake news gerou um extremo de um mal-entendido entre a diretoria cruzeirense e os jogadores. O Cruzeiro precisa tocar time de 2013-2014 pra cobrar o Mundial, senhor. Nós ganhar a Libertadores esse ano, vai comprar o Mundial no final do ano. Sim, isso mesmo. Graças a isso, Gleison embarcou para o Japão para a disputa do Mundial. Mas ele foi sozinho, não havia nenhum jogo para disputar. Chamando o Wesley lá no WhatsApp e não atende. Ô Wesley, cadê você, senhor? Com isso, Gleison perde o primeiro jogo da final. Será que ele consegue retornar a tempo de jogar a segunda partida? Bagunça do grupo, parece aí logo, filho da puta. O primeiro jogo da finalíssima é no Mineirão. Wesley comanda o time e faz o gol que dá a vantagem para o Cruzeiro na disputa do título. 0. Tudo pronto na Arena Corinthians para a grande decisão. Ainda sem Gleison, o Cruzeiro está escalado para a disputa do bicampeonato em sequência da Copa do Brasil. Mesmo desfalcado, o Cruzeiro consegue abrir o placar em pleno campo adversário. Mas no segundo tempo, o Corinthians reage e consegue um empate com Jadson. Partiu Jadson com fé no pé! Gol do Corinthians! O que todos mais temiam aconteceu. Pedrinho chegou a virar a partida para o Corinthians. Pedrinho bateu pro gol! Golaço! Gol! Mas graças ao VAR, que prejudicou o Cruzeiro na Libertadores, o gol foi anulado pelo árbitro. O time celeste estava em apuros, mas não por muito tempo. Gleison finalmente chega à Arena Corinthians e saiu dos pés dele o gol que decidiu o título. Que golaço!
Tava tirando fotos, tudo ali. Isso. Missão cumprida. O Cruzeiro é hexacampeão da Copa do Brasil, o primeiro bicampeão seguido. Digi, somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, que interessa. O mundo lá pra negar. Seremos campeões e não se esqueça. Eu quero ver. Nós somos loucos. Somos Cruzeiro. Aqui é Cruzeiro.